trabalha com IA? Oi, tudo bem? Alguém aqui está curioso, não conhece? Levanta a mão, deixa eu conhecer vocês. Não? Estão tímidos? Ah, não conhecem IA. O que você perguntou que eles não responderam? Porque eles não entenderam nem que não é opcional, é para responder esse negócio aí. Pergunta de novo aí. Quem aqui trabalha com IA? Você sabe que trabalha, né? Tem quem trabalha e não sabe também, não tem? É verdade. É. Quem aqui é curioso de IA? Quem aqui não sabe o que está fazendo? Só chegou? Muito bem, então vamos lá. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Adriele Marquezini. Meu currículo está aqui, mas basicamente eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu comecei no jornalismo, trabalhei em redação, eu fui para o empreendedorismo, abri minha própria agência, mas nesse meio tempo eu fiz um MBA em economia, outro em marketing digital e agora estou fazendo um mestrado em educação. Aí vocês veem que não tem nenhuma linearidade, né? Eu vou indo para o assunto que me interessa. Atualmente, eu sou membro do Conselho Consultivo na Abria, que é a Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Meu Deus, minha voz está alta, está muito estranho me ouvir falando assim. Tá bom. Tá todo mundo me ouvindo aí no fundo? Boa. Eu criei e estou presidindo o Comitê Futuro do Trabalho e Educação, que é o meu tema de pesquisa no mestrado. E eu sou diretora editorial do projeto Elas na IA, a força feminina na construção da inteligência artificial no Brasil, a Tati. Cadê você, Tati? Perdi a Tati? A Tati é uma das embaixadoras do projeto. Obrigada, Tati. Depois eu falo um pouquinho mais dele para vocês. Em 100 anos, a carga de trabalho será de 15 horas por semana, graças às evoluções tecnológica e econômica. Vamos fazer um teste aqui. Isso aqui vai acontecer daqui a quanto tempo? Vocês levantam a mão, eu vou dando umas faixas de tempo, tá? 100 anos. Levantem a mão. 80 anos, 50 anos, 40 anos, 30 anos. Gente, não é leilão, vocês não vão dar dinheiro, podem levantar a mão. 30 anos, já falei? 15 anos, 10 anos, 4 anos e meio. 4 anos e meio. Não vai acontecer, né? A gente está aqui discutindo escala 6x1, com bastante tranquilidade, ninguém está brigando, não é uma polêmica. Mas essa previsão, gente, ela foi feita em 1930 pelo Keynes. O John Maynard Keynes é um dos principais economistas do século XX. Ele, assim, era uma pessoa brilhante. Foi ele que conseguiu ajudar a tirar os Estados Unidos da crise de 29. Então, é uma pessoa assim, com muita capacidade de abstração, com muita ferramenta de cálculo e que tem uma visão das coisas que é muito ampla. E ele errou, né? Não é só no Brasil que a gente não trabalha 15 horas por semana, graças à evolução tecnológica e econômica, certo? Onde que isso acontece? Em nenhum lugar. E por que isso não aconteceu? Por que ele errou? Ele não sabe? Ele é incapaz? As contas dele estavam erradas? Estavam. É porque o exercício de antever o futuro é o exercício do erro. A gente precisa saber disso. Quando a gente vai olhar para o futuro, a gente tem que saber que quanto mais longe é o tempo que a gente vai prever, maior é a chance da gente errar. Porque tem variáveis que são escondidas que fazem as coisas acontecer, são os movimentos que fazem as coisas acontecer e que não são calculáveis. Porque, assim como os modelos do Keynes não estavam errados, as contas estavam corretas, as premissas estavam certas, eram robustas. Ele não faz as coisas, né? Em 100 anos não vai mais precisar trabalhar 40 horas por semana. Não foi assim que ele fez. Mas é porque, olhando aqui para o nosso viés de tecnologia, é que não se trata só do que a tecnologia é capaz de fazer, mas é do que a gente é capaz de fazer com ela. E quando eu falo isso, eu não estou querendo trazer aqui um viés motivacional para a gente, dar as mãos e falar, não, vamos fazer acontecer. Não é isso. Nós somos limitados. A sociedade é heterogênea. A gente tem que entender contexto para saber como aplicar todas essas tecnologias que vêm. Porque, por exemplo, vocês conhecem esse teste aqui, o Moral Machine?
Alguém já fez? Levanta a mão, vai, gente. Vai pagar. Ninguém fez? Tá. Deixa eu falar para vocês sobre esse teste. A More Machine é um teste que foi feito pelo MIT. O resultado foi divulgado em 2008, ou seja, faz quase 20 anos, aí está beirando 20 anos. Nesse estudo, não sei se dá para ver aqui muito bem, principalmente quem está aí atrás, mas ali em cima, tem apontador aqui? Tenho medo de apertar um botão e estragar. Mas ali em cima é um carro. Aqui são pedestres, estão vendo? E aí você tem que escolher. Ele te dá duas situações. É bem confortável fazer esse jogo, ninguém passa mal, é bem tranquilo. Você tem que escolher se você vai colidir o carro com um obstáculo, e isso consequentemente vai matar as pessoas que estão dentro do carro, ou se você vai desviar do obstáculo para preservar a vida de quem está dirigindo e matar quem está fora. É bacana, né? É gostoso? Não é. São vários cenários e eles criam diferentes variáveis para cada cenário. Então, a gente tem desde pessoas jovens dentro do carro, e pessoas idosas fora, pessoas gordas fora, pessoas gordas dentro, pessoas atléticas, mulher passando com carrinho de bebê, cachorrinho, gatinho. Então, são várias situações diferentes, dá um total de 9 cenários. E assim, não tem o que fazer, você tem que escolher quem vai morrer, não é opcional. E eles estudaram, né? Essa pesquisa ficou aberta em diversas línguas, teve participantes do mundo inteiro. E o que eles perceberam é que não tem uma resposta padrão para as situações. Porque cada um age de um jeito, né? A gente, numa situação dessa, a gente age por instinto, por impulso, não é racional. Quando você está preenchendo uma pesquisa dessa, um estudo, você está lá com dados frios. Ah, tá bom, mas esse aqui. Mas na vida real não é assim que as coisas funcionam. Mas, enfim, de todo modo, eles perceberam que, por exemplo, em países que são da cultura confuciana, Japão, China, aquela região da Ásia, eles costumavam salvar o idoso, e na maioria das vezes, né? E vitimizar pessoas de idade média. Em outros lugares, preservavam cachorros em vez de pessoas. Gostei bastante dessa. Em outros lugares, assim, a unanimidade assim, era carrinho de bebê, esse todo mundo protegia. Mas percebe que assim, carro autônomo não é uma possibilidade, não é um problema tecnológico. Existe tecnologia, a gente poderia viver, a gente não estaria, talvez, né, não sei, depende da conectividade, mas a gente não teria enfrentado aquele problema de trânsito, não sabe para onde vai quando chegou aqui no evento. A tecnologia está aí. Por que a gente não faz isso, a gente não aplica o carro autônomo, se inclusive eles são mais seguros? A chance de acidente é muito menor. Porque como que a gente vai determinar, como sociedade, quem morre? A gente vai lá e coloca, não, então tá bom. O mais novo vive, o mais atlético vive, vamos salvar os pets. Não tem como, vocês percebem que é uma questão moral, não é uma questão tecnológica? E é por isso que a gente tem que ampliar um pouco a nossa visão de contexto quando a gente vai falar de tecnologia e da aplicação da tecnologia, futuro do trabalho, futuro da educação. Mas em qual contexto brasileiro chega a inteligência artificial generativa? Esses são só os dados, tá? É claro que tem muito mais coisa que isso. Mas a gente está falando que a IA generativa, ela chega num contexto onde 12% das pessoas que são formadas, têm diploma na mão, são analfabetos funcionais. Não sabem interpretar texto, não sabem fazer conta com um número grande. Número grande, eu digo muitos números. Ou números grandes. Vocês percebem isso? Aí a gente está falando da inteligência artificial generativa, que você precisa ter interpretação de texto, você precisa interagir com a máquina, as pessoas não sabem interpretar. Olha essa situação. 25% das pessoas têm baixo desempenho no digital. Isso em todos é médio, tá? Em todos os níveis de escolaridade. Então, 25% das pessoas não sabem mexer direito no digital. Quando a gente fala de IA, a gente fala de uma bolha, a gente tem que saber disso. Então, quando a gente vai discutir contexto e impacto, a gente tem que ampliar a nossa visão. Mais um dado que, para mim, é super triste.
70% dos jovens quase não sabem diferenciar fato de opinião. Como é que você vai interagir com uma ferramenta se você não sabe o que ela está te falando, se o que ela está te falando é dado, se é opinião e o que você faz com isso? E o Brasil é o país que menos sabe diferenciar fato de fake news. Então, vocês percebem que a gente tem um problema muito mais para trás, em termos de contexto, de sociedade, do que se a tecnologia pode ou não fazer alguma coisa? E qual que é a questão a grande questão da IA generativa? Porque, assim, os modelos econômicos, eles mostram que para você aumentar a receita, a produtividade, não, desculpa, a rentabilidade, você precisa melhorar a produtividade. E a produtividade vem da inovação. Então, a inovação sempre foi usada para automatizar o que era possível ser automatizado, garantir melhor produtividade e melhor receita. Ok? Não é segredo para ninguém. O que aconteceu com a IA generativa é que ela invade um pedaço do trabalho que até então ele estava protegido. É do trabalho intelectual. Porque antes, quando você vê a Revolução Industrial, quem ficou sem emprego? Foi o chefe? Foi o chefe. Foi o profissional liberal? Não foi. Foi o operário. E assim veio sucessivamente, né? Teve aquela grande questão envolvendo, recentemente, a chegada de Uber, por exemplo, que os taxistas fizeram manifestações e tal, mas isso não gerava tanta preocupação, porque a maior parte dos empregos intelectuais estava protegida. Agora, não. O Alexandre, que me antecedeu, ele até falou, auditoria que antes demorava 5 meses para fazer um pedacinho, você faz em 2 dias 100%. Então, essa armária que era protegida. E esse estudo do Goldman Sachs traz esses números. E 2/3 das ocupações, isso nos Estados Unidos, tá, gente? Estão expostas à IA de alguma forma. No geral, 25% das tarefas podem ser automatizadas. Aí, quando você vai entrar no dado para entender quais são as profissões, você vê advogado, médico, profissões, administrador, que tem bastante energia intelectual, é o que mais pode ser automatizado. E, além de tudo isso, né, tem outras coisas, não só a IA, não só a IA generativa, não só a tecnologia, que regem o mundo do trabalho, porque regem a sociedade, né? Está tudo interligado. Então, esse estudo do FMI fala que até 2030, a gente vai acabar com um pouco mais de 90 milhões de empregos no mundo, vai criar outros 170 milhões, e 40% das habilidades de hoje, elas vão ter que ser, elas vão ser excluídas, né? Porque vão ser novas habilidades nesse cenário. Mas e aí? O que a gente faz? É isso? Acabou? Vamos embora? Não tem mais o que fazer? Não, também não, né? A gente não prevê o futuro, mas a gente tem que se preparar de algum jeito para ele, né? A gente tem que usar as ferramentas que a gente tem, né? Isso aqui foi uma lição de inovação que eu achei fantástica. Eu falei para vocês, né? Eu era jornalista de tecnologia, eu cobria muito evento de fabricante fora do país. E teve um evento que eu fui, que era da AWS, que é uma das empresas do grupo do Jeff Bezos, e ele falou uma coisa sobre inovação que, sim, fantástica. Ele falou, como que a Amazon mesma, que vende produtos, inova tanto e erra tão pouco? E ele falou, a gente foca os nossos projetos no que não muda. Então, assim, tem 2 coisas que o cliente da Amazon sempre vai querer. Ele vai querer produto mais barato e melhor qualidade. Então, é isso que ele quer. Para a gente atender ele bem, a gente tem que atender esses 2 pontos. Se os nossos projetos de inovação forem em função disso, legal. Agora, se eles caminharem de alguma forma distante disso, a gente já sabe que pode dar errado. A gente pode até tentar, mas sabe que a chance de erro é maior. Então, o focar no constante é um aprendizado muito importante para qualquer movimento, para qualquer momento de turbulência, para você ter onde se agarrar, né, gente? Porque as coisas vão mudar, a gente tem que saber como que a gente faz para não ser mudado por elas, né? Então, algumas premissas, o que a gente sabia hoje, isso é hoje, tá? A tecnologia, ela evolui muito rápido, pode ser que daqui a pouco não seja mais, mas hoje, os LLMs, que são a base para a IA generativa, alucinam.
Meu predecessor também falou a mesma coisa, ele explicou, inclusive, estatisticamente como é que funciona. E além dos equívocos dos LLMs serem uma realidade, eles desconsideram a lógica. Então, hoje, você está super acostumado a trabalhar com o seu... Ai, meu Deus, tem 8 minutos. Super acostumado a trabalhar com o seu agente lá de IA, não agente de IA, né? O seu assistente de IA. E aí ele sempre dá bola dentro. Aí você vai, beleza, vamos trocar. É isso aí. Então é isso, falou, tá falado. Só que quando eles erram, eles desconsideram completamente a lógica humana. Ele não vai errar da mesma forma que eu erro. Por exemplo, eu não sou tão boa em matemática. É mais fácil que eu erre em matemática. Ele não, ele pode dar uma equação vetorial maravilhosa para você e daqui a pouco ele fala, sei lá, que o céu é verde. E fala com naturalidade, com segurança. Se ele não falar uma coisa muito absurda, você está tão acostumado que ele é tão inteligente, tá tão certo. É aí que você vai, você cai na dele. Deskilling, técnico e moral. Qualquer inovação de automação digital, qualquer inovação, ela causa um processo de deskilling, é natural, é documentado na literatura, porque você simplesmente não precisa mais saber fazer aquele ofício. Então, pega um exemplo médico. No passado, o médico não tinha estetoscópio, antes do século XIX, se não me engano. Então, se uma pessoa tinha uma doença pulmonar, ele precisava descobrir a partir dos sintomas respiratórios sem o auxílio do estetoscópio. Então, ele conseguia perceber mudança no padrão de respiração muito sutil e descobrir se aquela pessoa tinha pneumonia, tuberculose, enfim, dar o tratamento adequado. Hoje não precisa mais, né? É um problema que o médico perdeu essa habilidade? Eu não vejo. Na minha opinião, não é um problema, é natural. Ele tem um estetoscópio, para que ele vai precisar saber como é que funciona a respiração da pessoa? Enfim, então isso é um processo natural. Com a tecnologia digital, a gente tem um processo de deskilling técnico também, que é, nesse caso da IA generativa, é você ficar com preguiça de pensar, porque é preguiçoso, né? A gente gosta de economizar energia, nosso cérebro foi feito assim. Então, você tem esse deskilling técnico, você não fica mais tanto no dia a dia fazendo operação técnica, aquela coisa que vai te criando um repertório, então, naturalmente, você perde essa habilidade. E tem também o deskilling moral. O deskilling moral é a interação humana, principalmente em tecnologias digitais que intermediam as relações. Então, você pega, por exemplo, uma consulta online. Você começa a perder aquela coisa da interação com o ser humano. Então, isso também acontece, a gente tem que saber. E aqui existem alguns estudos exploratórios. Teve uma polêmica no LinkedIn. Se vocês vivem no LinkedIn, assim como eu, vocês sabem que teve uma polêmica nesse estudo do MIT. Vocês acompanharam? É um estudo do MIT que trouxe o impacto do uso de IA generativa na perda da cognição humana. Só que era um estudo feito com um grupo muito pequenininho, num contexto muito específico, por pouco tempo. Então, assim, deu um indício. É um estudo exploratório, não vamos jogar fora, mas também não é a verdade. É um apontamento para a gente investigar mais. Então, MIT e Microsoft já falaram sobre isso também. Então, se a gente tem esse contexto do que a gente sabe que a tecnologia tem de falha e do que ela gera de problema na gente, isso aqui é opinião, tá? Opinião minha. Estou estudando sobre esse tema. Não considerem isso como um resultado de estudo, pelo amor de Deus. Mas, diante desse cenário que a gente está vivendo, pensamento crítico, criatividade, interpretação de texto, comunicação e escrita são habilidades necessárias para você se adaptar ao uso da IA generativa. Sem isso, não dá. Sem pensamento crítico para saber se aquilo está certo, se aquilo faz sentido, você está trabalhando para a máquina. Você não está usando ela para trabalhar. Se você não tiver criatividade, você vai ficar no looping da reprodução do que já foi feito, porque a IA olha para o passado, ela não olha para o futuro. Se você não souber interpretar texto,